Olá, bem-vindo a mais uma edição da série de entrevistas do Convênio 7 Unesp. Aqui discutimos as principais tendências do universo broadcast. Hoje falamos sobre o processo de transição do sistema analógico para o digital e sobre modelos de negócio nesse cenário recente de mudanças nos hábitos dos consumidores. O nosso entrevistado é Roberto Franco, membro da SET, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Lembrando que todas as entrevistas deste programa foram gravadas durante a 29ª edição do Congresso e da Feira de Tecnologia da SET, realizados na cidade de São Paulo. Vamos conferir. Roberto Franco é membro do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, da SET, e também é representante institucional de assuntos regulatórios do SBT. Roberto, a gente está num momento bastante decisivo, de desligamento do sistema analógico. Como você avalia esse atual momento de transição? É um momento muito importante, ele concretiza e estabelece o sucesso da migração do sistema brasileiro. Foi um sistema que envolveu muita discussão, envolveu muito estudo, gerou muito conhecimento para o país e uma decisão que foi focada no telespectador, foi focada na sociedade. A escolha do sistema brasileiro fez com que o Brasil adotasse o sistema hoje em funcionamento mais poderoso do mundo. Só os sistemas de terceira geração, como a TC 3.0 agora na Coreia, conseguem entregar um serviço com maior qualidade. E isso fez com que nós pudéssemos ter no Brasil uma televisão de alta qualidade para o rico e para o pobre com o mesmo conteúdo. É uma TV que integra toda a sociedade. Nós não temos a escolha de ter uma TV transmitida pelo ar com menor qualidade, com mais limitação, e uma TV nos sistemas pagos com maior qualidade. Não, a TV aberta brasileira oferece uma recepção de altíssima qualidade, imagens de altíssima qualidade e vários recursos do mundo digital. Então o desligamento, da forma que está sendo feito, só consagra todo o processo. A questão do desligamento também foi muito bem projetada, se colocou mais uma vez o consumidor como elemento principal, tanto é que o único gatilho de desligar uma cidade ou não é a pesquisa de penetração da TV digital. Se não atingir 93% de penetração, que é um número alto na curva de adoção de qualquer tecnologia, é um número em que se mostra em qualquer tecnologia que a partir dele, só após o desligamento, as pessoas que ficaram para trás migram, fez com que nós tivéssemos no Brasil todas as cidades já desligadas, nenhuma queixa, nenhuma reclamação, nenhuma insatisfação. Pelo contrário, muitas pessoas descobriram a qualidade da TV digital e descobriram a sua real performance no momento de desligamento. As audiências das TVs comerciais sequer foram prejudicadas. A recuperação da audiência foi em pouquíssimos dias, coisa como não ocorreu em nenhum lugar do mundo. A Kantar, que é a maior empresa de medição de audiência do mundo, declarou em reuniões conosco que o desligamento no Brasil foi de maior sucesso em todo o mundo que eles acompanharam. Muito planejamento, muito estudo, respeito pelo consumidor e a busca de manter o que a televisão aberta é, gratuita, livre e de direta recepção. A gente pode dizer, então, que da parte técnica esse processo foi bastante natural. Eu acho que da parte técnica, da parte política e da parte social e da parte econômica, ou seja, pegando todos os elementos que você pode avaliar uma migração como essa, foi um sucesso em todos os pontos. Isso não quer dizer que o desafio acabou. Nós migramos até agora grandes centros em que tem alto potencial econômico e uma alta densidade populacional. Até o final de 2018, nós continuamos com um processo que ainda está buscando região metropolitanas de capitais ou cidades de grande porte econômico. O grande desafio agora é entender como será a migração daquelas populações que têm menos habitantes, daquela cidade que tem menos habitantes e tem um menor potencial econômico. Porque ninguém pode ficar sem TV no Brasil. O propósito de todo o processo de planejamento foi que todos que tinham acesso à TV aberta, e é praticamente 100% da população, continuassem tendo esse acesso na TV digital. Então ainda existe um grande esforço, as empresas fizeram um grande esforço de investimento até então, e ainda tem que fazer mais. E as cidades de menor densidade, elas trazem um desafio maior, porque
são inúmeras cidades e que fazem que os investimentos proporcionalmente ao número de habitantes sejam bem mais expressivos. Também houve toda a discussão com a própria sociedade, com os fabricantes de equipamento, com os fabricantes de receptores, o governo muito envolvido nessa discussão. E nós acreditamos que o resto do processo, até o final de 2018, está garantido, está tranquilo. De 2018 a 2023 é um desafio um pouco diferente, mas acreditamos que saberemos lidar com isso e que teremos total sucesso. Na sua visão, deve haver uma mudança de hábitos do consumidor de televisão aberta? Olha, essa mudança de hábitos, ela está ocorrendo e no painel que a gente teve agora, inclusive com minha coordenação aqui no SET Expo, a gente discutia justamente as mudanças tecnológicas do ponto de vista do consumidor e dos negócios. E o que nós vemos é o seguinte, as pessoas não mudam na velocidade que a tecnologia muda. E as pessoas continuam atendendo as demandas que elas sempre atenderam. A forma de atendê-las é diferente. Não tem muito sentido em falar de velhas mídias e novas mídias. O que nós temos é, as pessoas querem se entreter, se informar e serem incluídas. E elas buscam isso através das ofertas que elas têm acesso. O que esse novo mundo trouxe foi novas maneiras de atender a demanda e criou novas expectativas. Se antes a gente esperava um mês para receber um produto que a gente comprava, a gente hoje quer recebê-lo em horas, no mundo real. Na mídia, você quer ter acesso a inúmeros conteúdos, você quer ter acesso a alta qualidade. Então, os hábitos, eles estão se movendo do ponto de vista da forma com que as pessoas atendem suas demandas. E elas começam a fazer coisas que elas gostariam de fazer no passado, mas não podiam. Por exemplo, ver uma série de televisão de maneira continuada, quer dizer, pegar toda a série e assistir em poucos dias. Como também as pessoas querem poder assistir real time, como também as pessoas querem assistir fora de casa. Então, se no passado existia aquela mídia, aquela empresa, aquela plataforma que melhor atendia um determinado consumidor para qualquer situação, quer dizer, qualquer tipo de consumidor em qualquer local. Por exemplo, se você queria ter um conteúdo audiovisual, você tinha que ver na televisão, em casa e em conjunto com as outras pessoas. Hoje, depende de que idade essa pessoa tem, que formação cultural essa pessoa tem, do momento do dia que ele está. Uma mesma pessoa pode atender a demanda dela em casa de maneira diferente que ela atende na hora do almoço no trabalho, diferente do momento do momento que ela está se locomovendo, diferentemente do momento que ela está no estádio. Quer dizer, ela pode ter acesso àquele mesmo conteúdo em diferentes devices, de diferentes redes e em diferentes formatos, e é a mesma pessoa. Então, não existe mais o par casado, tipo de conteúdo, tipo de meio de distribuição e consumidor. Não, o mesmo consumidor tem diversas formas de consumir, diferentes consumidores têm diferentes formas de consumir e você não tem como fazer a escolha por ele. Então, que você vê claramente nos hábitos, as pessoas têm mais escolha. E a TV digital traz a radiodifusão para ampliar a sua oferta, para permitir ao consumidor ter uma experiência diferente do que ele tinha no analógico. E as futuras gerações de TV digital ainda vão trazer mais novidades, vão trazer mais qualidade para poder permitir uma maior imersão, um maior encantamento, um maior envolvimento, vai trazer a possibilidade de você ver aquele conteúdo live ou on demand, vai trazer integração com o broadband, fazendo com que ele possa consumir conteúdos que estão vindo pelo ar e conteúdos que estão vindo pela rede de maneira transparente, em que ele não tem que se preocupar de saber de onde vem o conteúdo, que ele tem que saber se o conteúdo o atende ou não atende. Vai poder continuar tendo a TV portátil ainda em melhor qualidade, quer dizer, a promessa dos futuros sistemas é ter a mobilidade e a portabilidade em alta definição e vai poder ter, inclusive, personalizações muito mais avançadas, como conteúdos diferentes para pessoas diferentes e comerciais diferentes para essas pessoas. Então, a resposta é sim, os hábitos estão se modificando, mas essencialmente pela forma com que se atende às demandas. E o foco tem que estar no consumidor e não na tecnologia. A gente faz um intervalo rápido e na volta Roberto Franco fala sobre os novos hábitos de consumo do telespectador e os desafios para a definição de um novo modelo de negócio para a televisão aberta. Fique ligado, nós voltamos num instante.
Estamos de volta. Diante das novas necessidades de consumo dos telespectadores, um dos desafios é encontrar caminhos para a sustentação do modelo de produção. Afinal, nenhuma empresa prospera sem obter retorno financeiro do conteúdo que produz. Essa é a visão do membro da SET, Roberto Franco, que você confere agora. No bloco anterior, nós falamos sobre a digitalização da TV aberta e mudanças de hábitos do consumidor. Roberto, essas mudanças todas pelas quais a TV aberta está passando, você avalia que também seria necessária uma mudança no modelo de negócio, hoje tão pautado ainda pela grade de programação, pela publicidade? Olha, por um longo tempo, as mídias tradicionais, elas tinham a produção, a distribuição e a comercialização do conteúdo com total controle, porque elas produziam, distribuíam e comercializavam seus próprios conteúdos e não havia opções nem alternativas. Hoje, a produção ela é praticamente infinita. Você tem produções, desde as produções de alta qualidade até as produções que o próprio consumidor faz. Então você tem uma gama enorme de produção e um volume de produção imenso. Você tem distribuição, cada dia mais novos meios de distribuição, novas formas de distribuir conteúdo. Então você tem a sua forma tradicional, mas você compete com N outras e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de ocupar essas N outras. E a comercialização. Nenhum negócio para de pé sem monetizar. A forma de fazer e comercializar mídia vai continuar existindo. As agências de publicidade e os anunciantes têm metodologias de pesquisa, de análise, de alocação de recursos e medição desse retorno muito precisas. E a mídia tradicional, ela sempre criou métricas muito confiáveis, transparentes e auditáveis. O grande desafio nas novas mídias é que as métricas, primeiro, são diversas métricas, não são métricas padronizadas, não são métricas comparáveis e não são métricas auditáveis. Por isso que em fevereiro, no discurso do Chief of Brand Office da Procter & Gamble, o maior anunciante mundial, ele chamou muita atenção de que esse meio digital, essas novas formas de comercializar, que poderiam ser uma maravilha para a mídia, de personalização, de oportunidades, poderiam também significar o que ele chamou de crap, quer dizer, de estar se entregando uma coisa falsa, uma porcaria, o que seria o significado mais direto. E ele alerta para esse problema e ele, no seu discurso, fala algo que todo mundo estava esperando. É preciso ter métricas padronizadas e auditáveis e que possam ser comparáveis. Então, uma das defesas que nós estamos fazendo, o SBT tem discutido muito isso, é buscar sistemas do chamado Total Audience, que consiga capturar o número de pessoas que consumiram determinado conteúdo em qualquer plataforma e que faça isso sem duplicação, sem fazer com que o mesmo usuário seja contado mais de uma vez, nem tampouco faça sem captar todas essas plataformas e poder compará-las, saber o que foi numa plataforma, o que foi em outra plataforma e como consolidar esta audiência, fazendo com que novamente o anunciante e as agências possam saber o quanto aquele investimento que eles fazem vai fornecer a expectativa de quanto vai dar de resultado, poder mensurá-lo e poder auditá-lo, para que isso realmente possa ser um mercado saudável. Então, sim, é necessário se enxergar, não é simplesmente abandonar um modelo e buscar outro, mas é uma expansão do modelo. As emissoras vão continuar vendendo publicidade, as emissoras vão também explorar outras cadeias de distribuição do seu conteúdo. Pay TV, OTT, conteúdo one-to-one, assinatura, qualquer tipo de conteúdo. Mas é importante ter como mensurar e precificar da forma correta. Na sua visão, para chegar a esse cenário, o que falta ainda para as emissoras de TV? Não falta para as emissoras, falta para todos, falta diálogo, falta as pessoas das métricas tradicionais conversar profundamente com as empresas que fazem as novas métricas, buscar essa padronização, tal qual foi TV digital e qualquer outra coisa que envolva um grande mercado, depende de diálogo, depende de acordos, depende de construção, depende de você convencionar coisas. Então é muito importante que anunciantes, agências, produtores de conteúdo, empresas de mídia, empresas do novo mundo de internet, OTT,
discutam e busquem as melhores ferramentas, as melhores metodologias para oferecer ao anunciante, que é aquele que no final das contas paga a conta, ou para o assinante, que é aquele que também paga a conta, forma de realmente mensurar e forma de estabelecer o preço justo e forma de poder monetizar de maneira adequada os conteúdos. Não adianta nem criar um mundo ilusório de um volume imenso de publicidade que na hora final vê que não se entrega e que no final que se converte em poucos centavos em relação aos dólares que gerava antes. Então é preciso essa qualificação, é preciso esse diálogo e é preciso discussões como essas, envolvendo diversos interlocutores para que a gente possa chegar no modelo adequado. A gente pode afirmar então que o futuro da TV aberta está garantido, mas é preciso trilhar um longo caminho ainda? Olha, com certeza. E um dos palestrantes chamou a atenção de uma coisa muito importante, o Skip Pizzi, no painel que eu estava coordenando, que broadcaster, TV aberta, não é um oxímoro de personalização, ou seja, não existe uma contradição no negócio. A televisão aberta produz conteúdos em altíssima qualidade, como eu disse, e com alta relevância para a maioria da população. Então, ela ocupar os outros canais de distribuição é uma coisa totalmente natural e é um produto que já nasce pronto. Por outro lado, eu chamo a atenção e contrapus ele, que as empresas que nasceram no mundo digital, por si só, também não são um oxímoro de poder fazer o mercado de mídia. Você tem aí diversos conteúdos que saíram do one-to-one e vieram para o mercado de massa. Você tem produtos de série americana que nasceram para ocupar a tradicional forma de ver TV, ou que todo mundo falava que a maneira de se ver série agora era o binge watching, quer dizer, ver de maneira continuada, e as pessoas se reúnem domingo à noite para ver conjuntamente o lançamento de um novo episódio da série Game of Thrones. Então, quer dizer, mostra que os caminhos são nos dois sentidos e que quem comanda essa relação é o consumidor no momento que ele tem oferta e tem acesso às suas ofertas. Cabe a nós compreender cada dia mais essa demanda, entender cada dia melhor para poder preencher e atender da melhor forma possível. E sem abrir mão dos nossos princípios e dos nossos propósitos. Uma empresa que nasceu para fazer conteúdo para um determinado público, de determinada forma, com determinada proposta, como o SBT, que se sustenta em 3 pilares: família, diversão e informação. Eu não posso abandonar esse posicionamento dependendo da plataforma que eu esteja. Eu tenho que entender como cada plataforma agrega valor em construir esse posicionamento, em fazer com o consumidor. Se ele quer o melhor conteúdo para ver em conjunto com a família e com os amigos, se ele quer se informar e se ele quer se divertir, a melhor proposta de valor é a minha oferta, independente da plataforma. A gente não pode mais pensar em plataforma. Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Existem mudanças, a gente tem que tomar decisões, mas essas decisões têm que levar em conta a nossa natureza, os nossos propósitos, os nossos valores. Depois do intervalo, a gente volta a falar do foco dos produtores de conteúdo, os consumidores, e como a participação deles no processo produtivo pode ser um diferencial. Fique ligado, você não pode perder. Assistir a um conteúdo na hora, no lugar e no tipo de equipamento que se adapte à rotina de vida. Essa é a liberdade buscada por muitos consumidores, o que não significa que eles não possam assistir a uma programação tradicional na TV aberta. Nosso entrevistado do dia, Roberto Franco, fala de como os produtores de conteúdo precisam se adequar a essa nova lógica de consumo. Confira! A gente continua a falar sobre as mudanças na televisão aberta brasileira e os novos hábitos de consumo do telespectador. Roberto, quando você fala sobre a necessidade de conhecer mais o público e as demandas que ele tem, isso passa também por incluir mais o público na produção de um conteúdo, dele participar nesse processo também? Sem dúvida alguma. Se você pegar o que é que nós ofertamos às pessoas de fato, né? Ninguém consome televisão, as pessoas consomem algo que os preenche. Se a gente pudesse ter a telepercepção ou a televisão independente de um device, as pessoas consumiriam da mesma forma. Então o que elas querem se entreter, aquilo que a gente falou, elas querem se transportar para outras realidades, elas querem emergir numa história, elas querem se ver numa história. Elas querem se informar e agregar valor à vida delas, e elas querem se incluir.
a forma de obter informação e entretenimento de maneira conjunta é a maneira de você estar incluído no diálogo, no repertório. E aí quais são as demandas, os requisitos que se pontam para as empresas para atender essas demandas? Qualidade. A qualidade é essencial para ter o realismo, a qualidade é essencial para encantar, a qualidade é essencial para que as pessoas se transportem para aquela realidade. É por isso que quando você pergunta à pessoa, você precisa de uma TV de maior qualidade? Ela responde não. Mas na hora que ela se defronta com uma nova, ela diz, uau, eu quero isso. Porque o que ela quer é que aquela ficção seja cada dia mais real para ela poder fugir daquele momento, por um momento, e se transportar para aquela realidade, né? Elas querem a questão do controle. Eu não aceito mais receber da forma que você determinou que eu recebesse. Eu quero ter controle, eu quero poder ver de maneira descansada, passiva, uma programação que você selecionou para mim, mas eu quero também poder escolher o que eu quero ver. Eu quero poder ver em qualquer lugar. Então, o conceito de qualquer lugar, qualquer tempo, de qualquer maneira, em qualquer device, é algo que é uma demanda que vai ter que ser preenchida. A outra questão que as pessoas querem é o engajamento. E o engajamento, ela vem através da relevância da informação e da capacidade que ela tem de participar, seja interagindo, seja ela criando a própria história, seja ela contribuindo para a produção daquele conteúdo. A cada dia que passa, as ferramentas de pesquisa, de entender o que as pessoas querem, que já são antigas, são cada vez refinadas para entender que tipo de história a pessoa quer ver, como ela quer ver, como é que ela entende aquela história. Ao mesmo tempo, a interatividade está cada vez mais disponível para as pessoas poderem dar diretamente seu feedback, poderem participar diretamente. Então, sim, o consumidor tem que ser cada vez melhor compreendido e ele possa participar da produção. É lógico, eu não posso fazer só aquilo que o consumidor quer, porque às vezes nem ele sabe o que é melhor para ele mesmo, porque ele trabalha com aquilo que ele conhece. Se eu conheço algo mais do que ele, eu tenho que oferecer coisas que o encantem, mas sim por achados, por insights que eu vou buscar do seu comportamento, da história e das ferramentas que nós temos para poder produzir o conteúdo. Nesse sentido, a produção local, regional, também é significativa? Sem dúvida. Eu nunca perguntei a alguém onde ele mora, ele me respondeu na Terra ou no universo. As pessoas, elas se localizam e elas têm aflições, ansiedades e necessidades diferentes de informação. O mundo da internet trouxe uma globalização para cada das pessoas. Então, informações mundiais você tem a todo tempo. E também você diz que se proliferou as fontes de informação. Não, se proliferou a forma de acesso à informação. Você pega, às vezes, em sites regionais e você está lá com a informação, fonte, reportagem de tal jornal, fonte, reportagem de tal revista, fonte. Então, quer dizer, as fontes fazem com que você tenha uma multiplicidade da mesma matéria. O regionalismo e o localismo é muito importante. Se você pegar o modelo americano, em que as audiências de televisão vinham perdendo de maneira acentuada os níveis que já tiveram no passado, foram as TVs regionais e as emissoras com maior conteúdo local e as emissoras de rádio que reagiram a essa tendência e voltaram a crescer e colocaram de novo a televisão como o meio mais relevante de consumo de audiovisual e o rádio também. O rádio americano, que sofreu uma ameaça muito grande dos sistemas de satellite radio ou web radios, que eles concorriam diretamente com o XM Radio e com o Pandora, que vários carros já tinham o Pandora instalado, e a oferta de música que você quer a qualquer tempo sempre estava disponível. Porém, a oferta de informações que contextualizassem com o local que você vive, o momento que você vive, só as rádios locais conseguiram dar. Então isso mostra um caminho americano que está um pouco à frente da gente dessa questão de competição de meios, mostrando que o regionalismo, a identidade local, a presença local, traz maior relevância ao broadcast. Fazer broadcast, conteúdos que interessem a muitos ao mesmo tempo, numa escala nacional, vai ser possível, mas cada dia mais difícil e cada dia conteúdos mais raros e mais caros. Localmente, você tem uma outra gama, então essa combinação nacional e local e regional vai ser cada dia mais importante, tanto para a TV, quanto para a rádio, quanto qualquer outro meio. Tá certo, Roberto, eu agradeço a sua participação com a gente.
Muito obrigado e é um prazer participar. E eu acho que a gente só vai construir o futuro se a gente puder discuti-lo e entendê-lo. E esse é o papel da SET, que a SET foi justamente criada para a gente poder entender o que existia de tecnologia, nos apropriar desse conhecimento e fazer com que nós possamos usá-las com domínio. Muito obrigada. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site ou o perfil da TV Unesp nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!